E vamos trazer vídeo polêmico aqui pro canal. Você já imaginou alguém que tem suas dívidas controladas, tem seu imóvel praticamente quitado, ou às vezes até quitado, e ainda assim quebra financeiramente? Como é que pode isso? Vou te dizer que isso não é raro de acontecer. Isso geralmente acontece por falta de planejamento financeiro e excesso de crenças equivocadas sobre o dinheiro. E é por isso que hoje eu quero falar de um dos riscos mais traiçoeiros. Por quê? Porque pouca gente leva em consideração e muita família quebra por não vislumbrar esse risco, que é o risco da liquidez ou a falta da liquidez. Então, se você gostou do tema, se esse tema lhe interessa, se você está com a mentalidade aberta para escutar o que eu vou falar, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Se você não me conhece, sou Paulo Bonetti, criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos Balangada. Tem que ativar o sininho para o YouTube te notificar. E também já te peço, já te convido, curta e compartilhe esse vídeo, compartilhe com quem ainda está com crenças enraizadas com relação ao dinheiro e não está se dando conta com esse risco da falta de liquidez. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos, #obrigado. Mas antes de tudo, o que é liquidez? Liquidez é a capacidade de você transformar um ativo, um bem, em dinheiro. Como exemplo, de um lado nós temos a poupança, que ela tem uma liquidez que nós dizemos de D+0, você pede o resgate, na mesma hora o dinheiro já está na sua conta. E no outro extremo, por exemplo, nós poderíamos citar o imóvel próprio, que tem uma liquidez bastante extensa. Às vezes você pode levar 1, 2, 3 ou até mais anos para conseguir vender aquele imóvel e nem sempre pelo preço justo, pelo preço que você gostaria de poder vender aquela casa. E esses dias alguém comentou em um vídeo meu o seguinte: a educação financeira liberta. Realmente, a educação financeira liberta, mas muita gente não quer ser libertada. Inclusive esse vídeo de hoje, ele vem para reforçar outros dois vídeos bastante polêmicos aqui do canal que eu fiz entre o que seria melhor você amortizar ou investir o seu dinheiro. Nos vídeos eu trouxe uma sensatez, uma ponderação, dizendo que nem sempre uma coisa é melhor do que a outra, tudo depende do seu cenário, mas muita gente se sentiu ofendida e alguns foram mais enfáticos. Algumas frases me chamaram atenção por serem mais repetitivas. Entre elas, eu marquei aqui: amortizar um imóvel é sempre, olha só, sempre, amortizar o imóvel é sempre melhor, porque investir tem risco e imóvel é seguro. Vamos lá. Segunda questão, o melhor investimento é não ter dívidas. As duas frases que mais se repetiram. Eu vou comentar essas frases no decorrer do vídeo, mas por enquanto eu queria trazer uma frase do Mark Twain, que é o seguinte: o que nos põe em apuros não são as coisas que não sabemos, são aquelas que, mesmo não sendo verdadeiras, temos certeza que são. É o caso de o melhor investimento é não ter dívidas. Será mesmo que é sempre assim? Que é sempre assim, gente? Amortizar o imóvel é sempre melhor? Será que é realmente sempre melhor? A gente precisa começar a usar um pouco mais a sensatez, um pouco mais a ponderação para cada tipo de cenário, para cada tipo de pessoa. Está faltando sensatez, está faltando ponderação para o brasileiro. E hoje nós vamos falar do risco da falta de liquidez. Os outros dois vídeos, a abordagem era num viés mais de rentabilidade. O que era mais rentável? Amortizar o imóvel ou você investir aquele dinheiro da amortização? Agora, esse vídeo aqui, a gente vai trazer mais por um viés de risco. Porque eu vi muita gente citando o risco de investir, que imóvel é mais seguro, etc, etc, etc. E muita gente comentou que investir é arriscado e que por isso amortizar é sempre melhor e mais seguro. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: quando alguém falar para você sempre, desconfie. Não existe um sempre. No mercado financeiro não existe um sempre. Sempre é melhor. Cada um tem um cenário, cada um tem uma expectativa, cada um tem um sonho, e etc, etc, etc. Mas algumas questões, sim, nós temos sempre que analisar, sempre ponderar. A ponderação tem que vir sempre. E uma dessas questões é o risco da liquidez, que é um dos riscos mais traiçoeiros, é um dos riscos que mais quebra família por esse país.
Eu vou te dar um exemplo, que é o seguinte. Vamos supor uma família que tenha feito um financiamento imobiliário. O banco fez uma análise de crédito e liberou até o máximo, liberou um crédito que não comprometesse mais do que 30% do capital daquela família. Por que disso? Porque o banco não quer que aquela família quebre. Mas apesar disso, aquela família com um desejo ardente de antecipar e quitar aquele imóvel, acabar com aquela dívida o quanto antes, e até aí está tudo bem, eu acho que é saudável, nós queremos liquidar essas dívidas, mas o que acontece? Essa família começou a se comprometer mais, com 40%, com 50%, com 60% da sua renda para amortizar aquele imóvel. E até aí estava tudo bem. Fizeram um ajuste, cortaram custos, cortaram despesas, estavam vivendo com o mínimo de dinheiro para quitar aquele imóvel. Todo o dinheiro que sobrava ia para aquele imóvel. Show? Tudo indo bem, não sobrava nem para fazer um churrasco, nesse exemplo. Mas estamos quitando aquele imóvel, o imóvel é seguro, estamos conseguindo quitar e liquidar aquela dívida no menor tempo possível. Só que, de repente, o maior patrocinador financeiro da família é desligado, perde seu emprego, perde seu negócio, enfim, ele perde. Não tem mais aquela renda, não tem mais aquela receita. E aí, o que essa família faz? Não entra mais a receita, tem que pagar o financiamento, não tem dinheiro em caixa, não tem nenhuma reserva financeira, ela não consegue comer o imóvel, não consegue vestir o imóvel, não consegue se tratar remédios na base do imóvel. E daqui nós podemos ter dois possíveis fins, dois possíveis resultados. O primeiro, mais feliz, vamos dizer que aquela família, aquele patrocinador conseguiu se realocar rapidamente no mercado, conseguiu se recuperar e tudo voltou ao normal, tudo lindo, tá tudo legal, ufa. Agora, o segundo fim, talvez não fosse tão feliz, porque todo o dinheiro daquela família, todo o dinheiro que sobrava foi alocado no imóvel, com o sonho de liquidar aquele financiamento antes do prazo. E aí, como não tem mais a receita, não tem mais caixa, não tem mais reserva, as contas começam a chegar, é mercado, é saúde, é educação, outras contas vêm, o financiamento continua de pé, as contas já não fecham, a família já não consegue pagar, o patrocinador continua sem emprego, até que o banco vem, toma aquele imóvel e coloca em leilão. Se você acha algo muito extremista, pode consultar sites de leiloeiros, o volume de imóveis que são leiloados rotineiramente. E podem ter pessoas que estão me achando extremista demais, e vou trazer um conceito de Nassim Taleb. Eu gosto muito de ler. Nassim Taleb, ele traz um conceito chamado cisne negro. Cisne negro são eventos raros, não previstos e que te impactam profundamente caso aconteçam. Ou seja, aquela história de que mas isso nunca aconteceu, mas isso nunca funcionou assim. Nunca diga nunca, porque isso nunca aconteceu até que um dia aconteça, ou até que um dia venha a acontecer. Foi isso que aconteceu lá em 2008 com a bolha do subprime, bolha imobiliária inclusive, lá nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu em 2020 com a crise que a gente está vivendo. As coisas não acontecem até que um dia elas possam acontecer. Então você precisa começar a se proteger de eventos que possam te prejudicar financeiramente. E isso eu vejo pouca gente ponderar. E aqui eu quero deixar bem claro, que fique bem claro, principalmente aos haters e aos críticos que gostam de soltar as suas lindas farpas em forma de comentário, que eu não estou dizendo que amortizar é algo ruim. Não é isso, até porque eu estou considerando que se uma pessoa tem capacidade de amortizar um financiamento, é porque ela tem caixa sobrando, tá? Ponto. Do outro lado, também não estou dizendo que quitar dívidas é algo indesejado. Não é isso. Eu acho que nós temos sim que honrar com os nossos compromissos, seja com os nossos financiamentos, com os nossos empréstimos, com outras dívidas. Temos que pagar, sim. Mas o que eu estou dizendo é que se nós temos capacidade de guardar um caixa e se nós decidimos, nos optarmos por ficarmos sem esse caixa, sem essa liquidez, é o mesmo de brincar com a sorte. Inclusive, rebatendo outra crença, que são frases que eu li muito nos outros vídeos, investimento bom é não ter dívidas. Gente, isso não é sempre verdade. Não é sempre verdade. Primeiro que essa frase, por si só, já é errada. Investimento é uma coisa,
Pagamento de dívida se chama amortização. É outra coisa. Mas você precisa ter um colchão de liquidez. Se eu tenho a opção de pagar aquele meu empréstimo há 1 ano e eu tenho um colchão de liquidez, se eu tiver dinheiro sobrando e puder abater, show de bola. Mas sem me desfazer do meu colchão de liquidez, eu preciso manter o meu colchão de liquidez, que trazendo isso para a educação financeira se chama, sabe o quê? Reserva de emergência. Se você não sabe o que é reserva de emergência, vou deixar um card aqui para você estudar depois. Quando você está pensando em investir, um dos primeiros passos é você começar a compor essa reserva de emergência para não ser pego desprevenido numa perda de salário, para não ser pego num problema maior de saúde, etc, 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 etc. É aqui que é a sua segurança. Então, sim, dívidas tem que pagar, mas cuidado com a pressa. O banco não vai ficar mais feliz e não vai levantar uma plaquinha sua se você antecipar todo aquele empréstimo. E tampouco você será uma pessoa melhor. Por isso, nossa, eu consegui pagar o meu empréstimo em X anos a menos. Talvez você tenha se exposto muito ao risco. Talvez você já tenha conseguido pagar, está tudo bem, beleza. Mas as pessoas que estão nesse processo têm que cuidar, não brinque com a sorte. No exemplo que eu lhe dei lá do imóvel, se aquela família tivesse um colchão de liquidez, se ela tivesse uma reserva de emergência, naquele cenário onde ela precisou, onde o banco tomou o imóvel, talvez isso não tivesse acontecido, porque ela tinha um colchão, ela tinha uma reserva de liquidez e estaria tudo bem. Ah, mas eu teria que ainda continuar pagando financiamento. Sim, mas você tem uma reserva de emergência já pensando nessa sua dívida, entendeu? Esse é o ponto, é você não passar apuros desnecessariamente. E aí, de novo, aquela frase do Marco Twain que eu acho sensacional: o que nos põe em apuros não são coisas que não sabemos, são aquelas que, mesmo não sendo verdadeiras, temos certeza que são. E aí o que eu rebato é aquela crença de que amortizar é sempre a melhor opção, porque os imóveis são mais seguros. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem de ponderar os riscos. Nesse caso, o risco da liquidez. E não vá pensando também que um imóvel quitado por si só te elimina desse risco. Ah, não, mas o meu imóvel já está quitado. Tudo bem. Mas se você também não tiver um colchão de liquidez, a hora que você perde um emprego, o que acontece? Você precisa continuar se alimentando, precisa continuar se vestindo, precisa continuar cuidando da sua saúde. Se você não tiver dinheiro, não tiver o colchão de liquidez, o que você faz? Você não consegue comer o imóvel, você não consegue se vestir com aquele imóvel. E aí talvez você ainda tenha que tentar vender aquele imóvel a um preço de banana. Imóvel é seguro? Passa segurança? Sim, passa segurança. Mas não se esqueça desse outro lado. De novo, gente, eu não estou dizendo para você fazer uma coisa ou outra. Estou trazendo luz para você pensar em não se descapitalizar desnecessariamente. Alguns casos, sim, obviamente, são casos de emergência, a pessoa está afogada e ela precisa quitar aquelas dívidas para respirar. É questão de sobrevivência, não é o caso aqui do vídeo. Estou dizendo aqui, o caso que eu estou dizendo aqui do vídeo é quando nós temos opção, nós temos dinheiro sobrando e nós optamos por pegar aquele caixa e colocar em ativos que são de difícil liquidez. E eu queria puxar um gancho, que é o seguinte: eu vi também muita gente afirmando que não investe porque o Brasil ele é muito imprevisível, o Brasil ele é pouco seguro e por esse motivo preferem os imóveis. E aí eu te pergunto, você acha o Brasil tão arriscado a ponto dele se transformar uma Venezuela? Se você concordar comigo que sim, que você acredita que ele pode um dia virar uma baita de uma Venezuela, então eu vou te dizer que imóveis talvez não seja tão seguro. Talvez dê uma pesquisada, pesquise na internet como é que estão os imóveis na Venezuela, procure imóveis desocupados, muita gente na Venezuela largando o país, largando os imóveis para trás, porque o imóvel não está valendo mais nada. Então esse tipo de argumentação, eu não invisto porque é arriscado, isso geralmente parte de pessoas que não conhecem de mercado, não conhecem de investimentos, não conhecem de educação financeira, porque as pessoas que conhecem de educação financeira, conhecem de investimentos, sabem que a primeira parte, quando você vai investir, é você não alocar todo o seu capital em uma única classe de ativos, você vai diversificar isso, você vai se proteger do risco país, você vai investir lá fora, você vai investir com proteção cambial, enfim, você se protege, você não fica à mercê de uma única classe de ativos. Isso se chama composição de carteira, inclusive eu trouxe até umas questões aqui. Se as taxas de juros no Brasil subirem, né? Subiu demais as taxas de juros por causa da inflação e tal. Então o que você vai fazer? Você deveria ter uma parte do seu capital investido em ativos pós-fixados? Tem a parte em ativos que lhe protejam da inflação? Ou tem outra coisa? Se os títulos de dívida aumentarem
seus riscos, né? Seus títulos de dívida. Digamos, eu vou investir num CDB, mas ele é muito arriscado. Por que você não investe uma parte no mercado de capitais, uma parte em ações, uma parte em empresas de fora? Ah, mas não, eu prefiro viver de rendas de aluguéis de imóveis, por isso que eu invisto em imóveis. Beleza, então para isso você também poderia diversificar também com fundos imobiliários, etc, etc, etc. E se o Brasil der muito ruim, uma parte do teu capital vai estar exposto no exterior, você pode investir lá fora. Mas aí as pessoas falam assim, ah, mas eu não sei investir. Então assim, o que a gente acaba concluindo? Não é porque investir é arriscado, é porque as pessoas não sabem investir. E aí tem gente que ainda fala assim, mas não está na cultura do brasileiro investir. Tá, beleza, não está na cultura. E vai ficar fora da cultura até quando? Você não é a cultura. Se você quer investir, comece a estudar. Tem um monte de vídeo aqui nesse canal para você começar a aprender. Então, gente, menos desculpa, mais solução. Então, assim, deixe para trás crenças limitantes. Pondere sempre, pondere. Não seja um míope financeiro. Como é que eu posso não ser um míope financeiro? Estudando. Tá? Quer investir? Quer achar outras oportunidades? Quer se livrar de riscos desnecessários? Estude. Gente, e ponderação sempre. Quando alguém fala para você amortizar é sempre melhor, investir é sempre melhor, desconfie. Desconfie. Tudo depende do seu cenário, tudo depende da sua vida, das suas condições financeiras. Cada caso é um caso. Agora, se me permite, cada um tem que tomar a decisão que melhor lhe convir. Ponto. Tá? Não estou aqui querendo convencer ninguém. Você tem que tomar a sua decisão. Mas se você me permite uma única sugestão, é você cuidar para não se descapitalizar. Se você tem condições de montar esse caixa, porque eu estou entendendo que se você tem condições de amortizar é porque está sobrando dinheiro. Cuidado, não queime todo esse caixa. Guarde ele um pouco. Não estou dizendo para você não amortizar, não é essa a questão, mas é para você não se descapitalizar, fazer a sua reserva de emergência. Estude de novo a reserva de emergência, que eu já falei nesse outro vídeo aqui em cima. E, obviamente, outras questões, por isso que eu sempre falo de ponderação. Ah, mas os meus juros são altíssimos, por isso que eu quero amortizar. De novo, tudo depende, tem que calcular. Juros abusivos, tente renegociar, tente amortizar. Inclusive, esqueci até de trazer aqui um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Sugiro para você ler esse livro. Inclusive, outros livros que eu trouxe aqui, esse aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, para quem está começando, gente, é sensacional. Leia. Esse livro, ele é revelador e tenho certeza que vai cair muita crença passada que você tenha sobre dinheiro. E já aproveitando, já que estamos falando de livro, saiu, se você não viu, semana passada, o meu primeiro livro, Montando uma Carteira de Investimentos Inteligente, lançado em conjunto com a editora Novatec. É um livro que vai te ensinar a investir do zero. Não sei nada sobre investimento. É esse livro aqui. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui abaixo para quem tiver interesse. Então, gente, para a gente finalizar, uma palavra, uma única palavra que eu quero que fique para você: sensatez. E uma segunda palavra: ponderação. Espero ter agregado conhecimento. Por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!